Salmos 49, verso 1. Vamos ler. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Amém. Então aqui o salmista está dizendo, falando que para ouve isto, todos os povos. Não é alguns, é todos os povos devem ficar atentos para ouvir a palavra de Deus. Mas não é somente ouvir. Ouvir a gente ouve bastante, mas aqui ele faz uma exigência. Ouve, inclinai os ouvidos. Mesma coisa quando você está querendo ouvir uma notícia, fica curioso para saber o que é. Anuncia o anúncio lá, eu fico ouvindo assim, eu inclino o ouvido para ver o que vai anunciar, quem morreu, o que aconteceu. Então, para ouvir a palavra de Deus, não é assim meio de qualquer jeito. Eu fui ao culto hoje, eu ouvi pregar. Não sabe nem do quem, vamos dizer assim, que foi pregado. Inclinai os ouvidos, todos os moradores da terra, ele está dizendo, todos. É sério. Quando se trata da palavra de Deus, é muito sério. É sério porque risco de vida ou morte, mas eterna, não é a morte física. A morte física todos vão passar. Todos nós vamos morrer. Vai tudo para o mesmo lugar. Mas só que depois de lá abre dois caminhos. Por enquanto até no sepultamento debaixo da terra é um caminho. Todos vão, ou mais cedo, ou mais tarde. É uma fila. É uma fila de pessoas desde o começo do mundo. Até o final do mundo, Deus sabe. Em que lugar que eu estou na fila? Em que lugar que você está na fila? Essa fila ninguém fura ela, não. Ou passa na frente do outro. Deus já sabe. Então, só que depois de lá, aí abre assim, ó. Como é que fala, irmão Paulo? Como é que chama isso? Bifurcação. Bifurcação. Ali tem. Ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. O lado esquerdo é o lugar do grande trono branco, que um dia mais tarde vão encontrar com Jesus. E o lado direito é o lado vinde bendito para o reino do meu Pai, que está preparado desde o tempo da fundação do mundo. Então ele diz, então a salvação ela vai até na porta da tumba, vamos dizer assim. Tem chance até você chegar. Parar de bater o coração. Bom, então ele convida todas as nações da terra para ouvir a sua pregação, ou a solução. E o enigma aqui que ele fala é um desafio que é o homem que não tem entendimento e nem poder
nem poder próprio, como pode ele se redimir do seu domínio da morte? Ele não tem esse poder. Este salmo, ele se aplica para aqueles que não têm a salvação, mas também a todos os povos em todos os lugares. O salmista lida com dois problemas aqui. Dois problemas. A prosperidade dos ricos e a morte deles sem Cristo. Riqueza, prosperidade, ficar rico, ninguém vai para o inferno por causa disso. Ela pode atrapalhar, cooperar para ir, atrapalhar de ir para os céus. Por quê? A prosperidade dos ricos é aqui, eles querem. O homem corre muito atrás das coisas bem materiais. Pode ser pobre, corre muito atrás das coisas deste mundo e deixando as coisas mais principal que a espiritual. No Salmo 62, se não me engano, ou Salmo 25, tá, vamos ver. Eu estudei esse dia na casa, não sei de quem, vamos ver se eu acho aqui. O 25, ó. Na verdade, não serão, 25, 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Agora ele responde: confundidos serão os que transgridem sem causa, sem motivo. Vocês entenderam? Olha, esse que transgride, ele peca, ele transgride, ele rompe, ele falha. A pessoa, se ele transgredir aqui, falar, sem causa, sem motivo, ele está pecando. É falar, hoje eu não pude ir no culto. Por quê? Agora tem que ter a causa que Deus conhece. Ele transgrediu, mas vamos ver se ele transgrediu sem causa ou não. Ele tem uma causa. A causa, ele está doente, ou ele está trabalhando, ou ele foi prestar socorro a alguém. Isso é uma causa justa. Então ele fala, serão confundidos, serão os que transgridem sem causa, sem motivo algum. Ele deixa de servir a Deus. É pecado, é pecadíssimo, é pecado. Então, ele preocupa aqui com a morte, que estão partindo sem Cristo. E nós não podemos ficar calados. Partiu, partiu. Se teve a oportunidade de nós falarmos, vamos falar. Aí ele fala no 2, tanto baixos como altos. Baixos. Vamos usar duas aqui, duas figuras. Pequenos, meninos, crianças, ou como altos, ou como humildes, ou como nobres, ricos. Deve ser porque o assunto pode ser. Ou adultos, tanto rico como pobre. Se ele for, não pode ser humildes, não é por causa de que é pobre, vai para o céu. Agora, ele deve ser pobre de espírito. De espírito. Não adianta ele ser pobre na situação financeira, mas o espírito dele é orgulhoso. Todos estão na mesma condição. Se tivessem Cristo, tanto o rico como o pobre, tanto são como os doentes, estão na mesma condição. Em necessidade desesperada, desesperadora, porque está sem Cristo. Você pode ter tudo, não é podemos ter falta de dinheiro, não é podemos ter falta de recurso, falta até de conhecimento espiritual, mas não pode ter falta de Cristo. Não é uns intelectos que sabem muito, que formados,
Não, tem que ter Cristo. Ele precisa de um redentor. O salmista, ele sentia-se perturbado diante da acomodação dos ricos. A pessoa, quando está bem, está tudo bem na vida dele, fica acomodado. Ele esquece de Deus, esquece de igreja, esquece tudo, de oração, tudo, porque está acomodado. Nós devemos procurar a Deus a todo momento. A todo momento. Aí ele disse: a minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então, os salmos aqui, o salmista, ele oferece discernimento espiritual, muito prático, quanto aos problemas do mundo, o problema do homem, principalmente do homem sem Deus. E aqueles que têm Deus também, vigia, porque vai passar vergonha, vai ficar confundido de transgredir sem causa, sem motivo algum. Quando você, porque eu fiz isso no trabalho, quando você trabalha, que tem um patrão, que você é fichado, é registrado, se você falta, foi no médico, você leva o atestado médico. Não, eu faltei, mas por justa causa, está aqui o atestado médico. E tinha vez médico lá que ele dava o atestado até meio-dia, no pronto-socorro. Passava no médico, saía do médico e esperava o ônibus. Então ele dava tal hora, passou aqui. Chegava e entregava. E agora, na vida de trabalho é assim, exige. E na vida espiritual com Deus, não tem. E o compromisso com Deus? O compromisso mais importante que o cristão, que o ser humano deve ter é com Deus. É muito mais que com o homem. Nós devemos ser zelosos para com as coisas de Deus. 7h30 começa o culto, eu vou fazer força de estar 7 horas lá, para pegar o início, para conversar ou ficar em silêncio, ou seja, como for. As coisas de Deus não é de qualquer jeito, como os cristãos modernos de hoje estão levando. Se der certo, eu vou. Se não der certo, não vou. E não é assim. E depois clama a Deus, pede a Deus, e nada de dar para Deus. Ora para isso, pede para aquilo, pede para toda a vida, todo o negócio. Mas com Deus não quer nada. Pede oração de todas maneiras, para todas as coisas. Até para o gatinho, vamos dizer assim. Mas não dá o melhor para Deus. É o compromisso que eu tenho com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso amor é fraco. Isso não é para ser salvação, irmão. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Isso é, olha, gratidão por aquele que morreu na cruz, que um dia derramou sangue e deu a sua vida por nós. Ah, se todo cristão tivesse consciência disso. Olha, tem um motivo, e o motivo é sério. Aí eu peço perdão a Deus. Eu transgredi, não foi por causa, por motivo, não foi sem causa. Sem causa, sem motivo nenhum. Como que vai pedir perdão? E Deus é misericordioso, Ele perdoa. Mas só que Ele vem à mão dele. Então, aqui, o salmista, ele identifica aqui com os sábios do povo antigo, começando o povo de Israel. A sabedoria que é citada aqui é do céu. E as pessoas procuram com a sabedoria terrena. Do mesmo modo, o Senhor da glória. É com isso que nós devemos preocupar. Com o nosso Senhor, amá-lo. Para nós não dormir com a consciência pesada. Se é que alguém dorme com consciência pesada, eu durmo. Quando eu relaxo. Quando eu falo algo que não devo falar, eu peço perdão. Mas eu sei que eu não deveria ter agido assim. É o único que tem entendimento e poder da morte e do inferno. É Deus. É Deus.
E o que se faz, que requer para redimir o homem disto, é crer em Jesus Cristo. É crer em Jesus Cristo. Mas este crer não é crer somente com a boca. É um crer que se sofre por ele. Mesma coisa do marido, o homem. O rapaz, ele casa com a moça. Ele está disposto a sofrer por ela. Ele uniu com ela. Ele tirou ela da casa dos pais. Ele está disposto, por der o que vier, tratar dela, zelar dela, porque ela não é propriedade dele e dos filhos, e até a morte, sofrer, trabalhar e não reclamar, e dar glória a Deus. Aí ele fala no 4 aqui, ó: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. A versão século 21 fala o meu desafio na harpa, que é um desafio. A vida cristã é um desafio. Você deve desafiar. É um desafio. Qual é que você vai vencer esse desafio? Agradando o Senhor ou agradando o inimigo do Senhor? Você sabe qual é o maior inimigo nosso, irmãos? Quem me responde? Qual é o maior? Isso, irmão Daniel, nem espero acabar de falar. Isso aqui é o maior inimigo nosso. Eu quero, eu gosto, eu vou, eu não vou, eu faço e não faço. Isso é o maior inimigo. Isso é duro de vencer, cada um vencer você mesmo. Se a gente vencer a gente mesmo, é um desafio. Então esse é o maior. E ele fala aqui, só que na harpa, louvando a Deus, mediante este salmo posto em estrofe, frase, poesia da música, como o Daniel citou uma bela poesia, só faltava ter a música, para poder cantar, só por atuada, posição. Então, tem-se a resposta para tudo. Do mesmo modo, nossa música cristã, não a música do mundo, não a música. Nesta época de hoje, se a igreja não exaltar a Cristo, exaltar a homens, exaltar a eles mesmos, quem toca quer ser exaltado, quem canta quer ser exaltado, coral bonito quer ser exaltado, exaltar a Deus. Nós devemos forçar a cantar bem, tocar bem, porque o salmista diz, né, que toque bem, não é para ser de qualquer jeito, tocar bem, cantar bem, com amor, para louvar a Deus, que todas as coisas, nós caprichamos nas coisas do mundo, porque não vamos caprichar nas coisas de Deus. Se a igreja exaltasse a Cristo, as igrejas de hoje, pondo Cristo em primeiro lugar na vida, não pôr os problemas em primeiro lugar. Igreja arruma um problema, esquece do Senhor e vai em cima de problema, vai em cima de problemas, corrige isso aqui, corrige aquilo, esquece de Deus, esquece de Cristo. Vamos procurar a direção de Deus, não a direção de homem. Não consultar os de fora muito, é nós. Então por isso que ele diz, porque Cristo, o preço que ele pagou na cruz para nós, em favor de nós, resultado é que não vale a pena para alguns. Parece que Cristo morreu em vão. E os cristãos, o povo de Deus, às vezes estão virando o rosto para Cristo, dando as costas. Cristo morreu em vão. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 6, não receba a graça de Deus em vão. Jesus derramou o sangue, ele investiu de nós, ele nos salvou, nós pregamos, porque senão eu recebo a graça em vão. Eu me salvou, eu vou para o céu, mas não faço mais nada. Eu não falo dele, não abro a boca para falar dele, nem dou testemunho, então é em vão. Se eu passo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não falei de Cristo.
Ele salvou em vão. Mesma coisa que ele investiu em alguém. Alguém dá o talento, o dom para a pessoa que não tem o dom, tem o talento. Use o teu talento. Aí ele fala no 5. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Então o salmista está falando assim, ó, por que temerei eu? Por que eu vou ficar com medo? Vou ficar tremendo as pernas nos dias maus? Quando me cercar, quando cercar a tua frente da iniquidade, das maldades. Porque os dias já próximos da morte do indivíduo vai chegando. Vai chegando. E nós devemos estar bem preparados para nós não ficar tremendo, com medo. Conforme diz Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e chegam os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Outra fala, não tenho vontade de comer, andar, perde o apetite de tudo. Então ele fala, lembra dos dias do Criador, dos dias da tua mocidade. Porque quando chegar a ser velho, vocês já serviram a Deus, já fez a sua parte. Nosso irmão Félix, com 100 anos, ele não está nesse ponto ainda. Ele está servindo a Deus. Ele está servindo. Antes dos dias da tua mocidade. Depois que vem os dias difíceis, você não pode andar. E chegam os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Não tenho prazer na vida, não está podendo andar direito, não está podendo comer, não posso comer isso porque toma remédio disso, não posso comer aquilo porque toma remédio, tem isso, é colesterol, é diabético, é pressão alta, é tudo. Que prazeres tem? E se não tiver Cristo? Morre disso, vai para o inferno. 6. Aqueles que confiam na sua fazenda. A outra fala, seus bens. Mesma coisa. E se gloria na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Então não adianta nada você ter riqueza, você tem dinheiro, ter um bom conforto, mas você não pode remir o seu irmão. Você não pode salvar nem você, nem ele, e nem dar o resgate dele a Deus. Vejam só como é que é. Se vangloria das suas muitas riquezas e não pode fazer nada. Nenhuma quantia em dinheiro pode impedir a morte de alguém. Nenhuma quantia, não existe. Chegou o dia, vai mesmo. Porque Deus quer que ele seja prudente. Ele já sabe se eu vou amanhã, o que nós vamos usar de prudência ou não. Ele já sabe. A oração que nós vamos orar no último dia, ele já sabe, ela já está respondida ou não. Ninguém pode escapar da morte. O Espírito Santo, através de Pedro, claramente nos diz que o ouro, pode abrir em Pedro, se quiser, é 1:18, vamos ler lá, que nem o ouro, nem prata, quer dizer, não pode remir ao homem. Requer-se o inigualável sangue de Jesus para remir a humanidade. Você viu só? Por quê? 18 do versículo 1, capítulo 1 de 1 Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha bem que ele chamou. Vã maneira de viver. Então ele falou para vocês saber que não é com coisas corruptíveis, coisas que corrompem, dinheiro corrompe, ouro corrompem.
Os bens materiais corrompem. Como o prata, o ouro, ele diz que foste resgatado. Não é isso que nos resgatou do inferno, do pecado, da escravidão do pecado, das garras de Satanás. Não é isso. Da vã maneira de viver, que é toda aquela maneira de viver que eu vivi antes de 93 anos, do ano 1993, 1994, para trás, todo aquele modo que eu vivia foi vã. Foi vã. Não serviu para nada. Tudo que eu fazia, tudo que eu divertia no mundo, e os demais meus irmãos também, tudo vã. Aí ele fala assim: que por tradição recebeste dos vossos pais. Onde ele jogou? Agora no 8 aqui de Salmos 34. Abra um parente. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. A redenção da sua vida, tanto que seus recursos não são suficientes, a outra diz. Não são suficientes para salvar. Porque a sua vida, a sua alma, ela é caríssima. Ela custou o sangue do Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, Evangelho de João 1, 29, eu acho, que diz aí, pronto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, é só ele que tira o pecado de Deus. Obras humanas, obras boas, não tiram o pecado do mundo. Igreja não tira os pecados do mundo, porque igreja somos nós, pedras vivas, mas pecadores. Então como que vai juntar nós um grupo, os membros da igreja, vamos na praça, vamos ficar tudo de mão dadas, vem aqui que nós vamos salvar vocês do inferno, nós vamos salvar. É mesmo que confiar na igreja é isso, esquece do prédio, vamos lá, nós salva vocês, vamos pregar nós. Não. Cristo que salva. Ele é o cabeça da igreja, onde nós estivermos. Ele estava reunido ontem, uma hora dessa, estava terminando. Não? Sim, na casa do irmão José Vicente e irmã Odete. A igreja estava lá. Aquele momento, Cristo é o cabeça da igreja, onde ela estiver. Ele é o candeeiro, ele é o que guia, que vai na frente. A igreja que não tiver matriz, desculpa de falar isso, a igreja que tiver matriz, que é uma sede em um lugar, ela pode ser igreja, reunião, mas não é de Cristo, que não tem Cristo como cabeça, porque o cabeça é homens que governam, que decidem. Então, depois da morte, os esforços para salvar cessarão para sempre. Tem que fazer enquanto que é vivo, enquanto eu estava ouvindo. Onde diz que purga as almas? Não. Sabe o que é purgar as almas? Vem a palavra, parece que não existe mais, né? Como é que chama? Purgatório. Purgatório. O que ele faz? Por que chama purgatório? Porque purga para limpar. Então, nunca existiu, é certo, mas eu falei assim, você entendeu, né? Porque é bom explicar bem claro assim, nunca existiu, mas eles que creem parece que já não estão descartando essa possibilidade, esse pensamento. Então, limpar, tornar puro depois da morte, não purga pecado. Pode orar de joelho, pode fazer penitência, morreu sem Cristo, não tem mais jeito, porque tem prova que o rico que está lá, não é porque ele era rico, mostrou porque ele não tinha Cristo, naquela época ele não creu,
Está lá lamentando, chorando, gritando até hoje, é eterno. Então, versículo 9. Salmos 49, eu falei 34 porque eu ia pregar 34, mudei aqui na última hora. Para que viva para sempre e não veja a corrupção. Para que vive para sempre, mas não é o corpo. O corpo um dia vai viver, este não, vai ser um corpo novo, glorificado, aí é para sempre. Para que vivas eternamente, para que obtense a vida eterna, só por fé em Cristo que Ele fez por nós na cruz. É por o que Ele fez por nós na cruz. João 3:16, Efésios 2:13, versículo 18 também. Porque Ele vê que os sábios morrem, o 10, perecem, igualmente tanto o louco como o brutal, e deixa a outros os seus bens. É bom isso? É bom deixar para o filho, né? Mas se você foi para o céu, a gente foi para o céu. A pessoa, o cristão, ele tem os bens, né? Ele deixa para o filho, mas só que ele vai para o céu melhor. O pior, ele deixa bens, deixa para os outros e ele foi para o inferno. E os filhos também estão no mesmo caminho. É duro isso, olha o que ele fala. Tanto o louco como o brutal. Deixa, tanto um como o outro. Deixa a outros seus bens. Se o sábio morrer crendo que sua capacidade lhe salvará, ele estará enganado, está enganado. Você acha que ela é salvação por capacidade, por entendimento, por ter dinheiro? Não. Confiando em si mesmo? Não. Morrerá perdido sem salvação. Morrerá perdido sem salvação. Pode ter religião, pode ter igreja, pode tomar ceia, pode fazer fila, tomar ceia, pode batizar. Pode passar pelas águas, toma o banho. Se não tiver Cristo, nada feito. Somente o sangue de Jesus, o sangue redentor do Senhor, Jesus Cristo, é capaz de nos salvar da morte eterna, separação total de Deus, separação eterna. Tem uma separação de Deus. É ser incrédulo. É não ter o Cristo reinando dentro da sua vida, dentro de nossas vidas. Não é ter religião, de forma nenhuma. É ter Cristo. Paulo não disse em Romanos, capítulo 8? Portanto, agora... Quando ele falou, portanto, agora, porque antes não era. Portanto, agora, ele fez um alerta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao andar, à prática. Porque se ele falar que ele está em Cristo, mas ele analisa, eu ando mais segundo a carne do que segundo o Espírito, então ele está mentindo, ele está enganado. Esse pensamento nos faz lembrar de Lucas, capítulo 16, versículo 22. O salmista classifica o sábio sem fé, juntamente com o insensato e o tolo. O versículo 11, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração, dando às suas terras os seus próprios nomes. A pessoa põe os nomes nas terras, né?
Sabe quando meu pai tinha lá o 10 alqueires, que nome que ele tinha esses 10 alqueires? Alguém sabe? Acho que o Michel deve saber, porque ele é da família, né? Não sabe? Ninguém sabe? Como que chamava os 10 alqueires, né? Quando pôs o nome? Santa Ivone. Bom, o que está esses 10 alqueires? Você não vê nada lá. E na época eu fiquei com ciúme. Eu falei, poxa vida, como pôs São Sebastião? Sou mais velho. Eu falei, puxa vida, eu fiquei meio assim. Foi registrar Santa Ivone. Não, sério mesmo, eu fiquei. Poxa vida, está na escritura lá. Imagina agora. Os seus pensamentos interior, ó, lá dentro. Como é que é o nome do seu, Nezão? Seu sítio? São Domingos? Está vendo? O nome do pai dele. Seu sabe, Paulo, como é que era o nome? São Carlos. São Carlos? Está vendo aí? Ó? Então não é só. É assim mesmo. Então o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, são para sempre as casas. As propriedades são para sempre. Ninguém que só pensa em morrer. O que o menos as pessoas pensam, preocupa é com a morte. Quando também meu pai falava, eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Você não vai querer morrer, morrer vai mesmo. Você queira ou não queira, vai morrer. Portanto, o interessante é você morrer com Cristo. Casa vai ficar aí. Muitas casas vai ficar até a volta de Cristo, elas só vão ficar aí. E tem muitos, for bem construído, vai durar muitos anos. Agora, mas ela não é para sempre. Um dia acaba. O dia que eu morrer, acabou a casa para mim, ué. Eu não vou morar para sempre. E as suas habitações, ó, de geração em geração. Eles queriam dizer que as terras é assim, vai ficando. De pai para filho, de filho para neto, para avô, vai embora. Que não entra de fora. Os seus próprios nomes. Primeiro, o nosso pensamento, antes de crer, nossa fé é morta. O nosso pensamento. O seu pensamento íntimo, falando dos homens que gostam ou gastam grande parte da sua vida vã. Sabe o que é vã? Vaidade. Gastar a sua grande parte da sua vida vaidoso, na vaidade, edificando lares, comprando os terras que só pensa em comprar, e juntando as riquezas, em vez de juntar lá nos céus. Mas todas essas coisas acabam rapidamente. Eu conheci gente aqui nessa cidade que perderam tudo, quase tudo. Quando é novo tinha, hoje mesmo eu estava pensando, lembrando os nomes daquela época, há 30 anos atrás, e ver aquelas pessoas, cadê? Nada. Acabam rapidamente. Acredita por chamar suas terras por seus nomes. Olha bem para vocês verem, lembrei agora. Como é que chama essa rua? A minha eu sei. Rua Joaquim Antônio Hilário. Toda rua da cidade tem nome de alguém. Rua Saqui, não lembro. Vereador Antônio Mauro Briguese. Vai vendo. Vila Maria. Vai descendo para baixo, que antigamente havia papagaio. Vocês quem sabe, antes de ter nome, né? Porque não tinha água. Não sei porque tinha a ver o papagaio com isso. E a falta não tinha água em cima, né? Olha, você vai vendo só. É tudo nome. Tudo nome de pessoas. Morreu, põe o nome. Também põe até vivo, né? E pronto. Dá os nomes. 12. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Diz aqui no versículo 12 de Salmos 49.
Antes, é como os animais que perecem. Ao fazer a comparação dessa experiência entre os seres humanos e os animais, o salmista fez um paralelo com o pensamento de Eclesiastes 3, 18, 21. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima? Se fores salvos, o Espírito Santo, que Deus soprou, deu fôlego de vida, o homem não permanece a menos que tenha um novo nascimento. Porque o que permanece é o novo nascimento, o novo homem, o velho nascimento, o primeiro nascimento. O velho homem não permanece. Ele vai morrer. E ele vai ser condenado. Por enquanto não está condenado. Está condenado se morrer sem Cristo. Porque a salvação, para quem crê hoje, está salvo para sempre, é eterno. Agora, para quem não crê, não pode dizer que ele está perdido eternamente. Porque ele tem a oportunidade. Enquanto ele está vivo, ele tem a oportunidade, chance. Agora, depois que morrer, vamos dizer. Só que nós não sabemos. Nós não sabemos, porque vamos saber no dia do juízo. Porque tem pessoas que você fica confuso, pode aceitar na hora da morte. Eu não conversei com um no velório que mora ali para cima, não vou aceitar o nome dele. Que ele falou para mim que ele desmaiou, ele caiu, bateu o nariz no chão, que machucou. Ele falou para mim, você sabe o que eu lembrei? O meu Senhor. Você viu só? Ele não falou outra coisa, não. Foi que nem eu, a primeira vez que deu a dor no peito que eu quase morria, em 1980, eu estava descansando debaixo do pé de manga, eu vi que eu ia morrer. Mas eu era evangelizado por meus irmãos. Estava eu e o Ivan trabalhando, no sítio que nós tínhamos lá no 60 aquele, lá perto do Macaco, aquela banda lá. Não sei como é que chama ali, era, esqueci. Então, eu, debaixo do pé de manga, eu pedi perdão a Deus, clamei a Deus que eu não morresse, porque eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Olha, irmão, fui. Passou, não doeu mais, levantei, fui trabalhar e esqueci. Eu queria vir na igreja. Não era meu tempo, meu dia ainda. Olha. E se eu tivesse morrido aquele momento? Não sei. Se aquilo, eu não sei. A vez eu estava lá. Então, irmãos, o novo nascimento é pelo Espírito Santo. É pelo Senhor Jesus Cristo. Todo o resto é vão. Todo o resto é loucura. Vão para a condenação do inferno sem Cristo. Que o nascimento da carne é condenado. É condenado. 13. Este caminho deles, este caminho dos que confiam em si mesmo. Quando a pessoa não aceita Jesus, que ele está confiando em algo fora de Cristo. Ou é nele mesmo. Se ele confiando nas obras, em religião, ele está confiando nele. Ou em outra coisa vã. Então ele diz aqui, este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Não importa os projetos que fizeram, que fazem para permanecerem. Não importam. Os nomes e as suas lembranças, embora seus filhos e filhos de seus filhos, neto ali aí vai por aí afora. Pode levar os seus nomes, mas não vão se salvarem. Pode ter nome, sobrenome, neto, bisneto. Não. 14. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Agora outra versão diz assim, como ovelhas são levados quer dizer,
Sheol, a outra versão. A morte, quer dizer, se alimentará, aqui fala, a morte os pastoreia. Deles os retos, quer dizer, os justos, os triunfarão, domínio sobre eles amanhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, no Sheol, que é a habitação deles. São destinados aqueles que morreram com Cristo, são destinados como ovelhas, como ovelha foram para matadouros. Inconscientemente, os ricos que confiam em si mesmos estão caminhando para o abate. É duro isso. Como rebanhos serão postos na sepultura. Toda a riqueza e o poder do mal são consumidos na tumba. Porque se ele sair do caixão, por exemplo, se ele morreu, deu um infarto, qualquer coisa, acordar e voltar, ele é rico ainda, né? Agora, em troca, o cristão piedoso será ressuscitado em sua fé em Cristo. Em Cristo. Agora, parar onde nós começamos. Ouve isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Tanto baixo como alto, tanto ricos como pobres. É para inclinar o ouvido. Preste atenção. Ouve. E prepara nesta vida, porque a morte chega. Ninguém sabe, pode ser amanhã, pode ser demorar, mas ela vem. E esteja preparado, ela vem como um ladrão. Ela vem, você nem espera. Amém?